capítulo, Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 15, para a nossa meditação. O livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1 a seguir. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus. Ora, enquanto Sambalate ouvia que edificarmos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que faz esses fracos judeus? Fortificar-se-ão, oferecerão sacrifício, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos mortos de uma só pedra, que farão quebrada? Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados, faze recair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te procuraste a ira e na presença dos edificadores. E assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os adonitas, que ia avante a reparação do muro de Jerusalém, e que já as brechas começavam a fechar, iraram-se sobremodo, e coligaram-se todos para virem a guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e há muitos escombros, não podemos edificar o muro. E os nossos inimigos disseram: nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos e façamos cessar a obra. Mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes disseram: de todos os lugares onde moram, subiram contra nós, pelo que nós, lugares baixos, por detrás do muro, e nos lugares abertos, dispus o povo, segundo as suas famílias, com a sua espada, com as suas lanças e com seus arcos. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos e vossas famílias, vossas mulheres. Versículo 15. Quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha designado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um para a sua obra. Louvado seja Deus até aqui. Louvado seja Deus. Amados, a figura central desta mensagem aqui é Neemias, um líder corajoso,
muito, assim, digamos assim, destemido, valente, homem de oração. Para quem não sabe, Neemias é um daqueles cativos que foi levado para a Babilônia e que, quando Israel, por suas rebeldias, Judá foi sitiado por Babilônia e levaram-os e ficaram cativos, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos no cativeiro de Babilônia. Mas dentre essas pessoas, acredito, Neemias, a Bíblia, o que diz que foi 70 anos de cativeiro, ele deveria ter nascido lá em Babilônia. Mas um homem de oração, um homem de jejum, homem destemido para a obra do Senhor Jesus Cristo, um líder de valor. Veja bem que o que mais me impressiona é que Neemias, antes dele se dobrar perante o rei Artaxerxes, a quem ele servia como copeiro, ele se prostrou, ele jejuou, ele orou perante o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Se nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, lá no capítulo 1, ele faz uma oração, capítulo 1, versículo 5, ele faz uma oração, ele jejua, ele clama ao Senhor, pedindo a direção para que ele pudesse voltar a Jerusalém e com carta do rei Artaxerxes. E ele se dirige, depois de jejuar, depois de orar, ele se dirige ao rei como copeiro do rei. Ocupava ali um cargo de confiança, né? Além de ser copeiro do rei, em outras palavras, no capítulo 1, versículo 11, atuava talvez como um conselheiro do rei. Isso era maravilhoso, irmãos, porque é um homem que, mesmo estando em terras estranhas, longe da sua pátria, mas dava testemunho de servo de Deus. Isso é exemplo para nós nos dias em que nós vivemos. Mas voltando para o texto da palavra de Deus, no capítulo 1, ou melhor, no versículo 1, em que nós lemos, focando no versículo 1, diz aqui o texto sagrado: ora, quando Sambalate ouviu que edificamos o muro, ardeu em ira. Isso é o que acontece, irmãos. O inimigo não pode ver a obra de Deus avante, porque ele bem sabia que Neemias viria para reconstruir os muros de Jerusalém, que estava caído, as portas queimadas, e ainda reconstruir o grande templo de Salomão. E ele sabia que a obra era gloriosa, irmãos. E Neemias, dirigindo-se ao rei, pedindo proventos para que pudesse vir para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E chegando seus compatriotas, o seu irmão de Jerusalém, ele interrogou-se: como que estavam os seus irmãos que ficaram ali no exílio? A resposta foi lamentável. Estava na penúria, estava lastimando e até passando necessidade das coisas. E ele se compungiu no seu coração, já tinha orado a Deus e foi dirigindo-se ao seu rei Artaxerxes a pedir provimentos para que ele viesse para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. E pela surpresa dele, através da misericórdia de Deus, pela sua oração, o rei se compadeceu dele, de proventos e mais coisas que vieram com ele, para que ele pudesse reconstruir os muros
que estava caído da cidade do Senhor, Jerusalém. Mas chegando ali, os grandes opositores, como Sambalate, Tobias, zombaram dele, zombaram, escarneceram deles, e dizia, mas que esses judeus, vai fazer alguma coisa? Coitado desses judeus. É assim que o inimigo faz, irmãos. Quando vê que a obra de Deus está indo avante, ele procura zombar dos servos de Deus, procura desmerecer o servo de Deus, para achatar, muitas das vezes, a sua moral. Mas aquele homem destemido não foi olhar para a zombaria de Sambalate e Tobias. Ele continuou firme no propósito de reconstruir a obra de Deus. Enquanto eles zombavam, enquanto eles escarneciam, a ponto de Tobias falar, se eles edificar este muro, até mesmo uma raposa vai derribar este muro. Mas qual foi o princípio? Qual foi a estratégia que o homem de Deus, Neemias, um grande líder, o que ele fez? Ele foi orar. A primeira coisa, a oração, irmãos. Porque sem oração não podemos fazer muita coisa, né? Lembrando de uma passagem do pastor Francisco Salgado, que cantava este hino, né? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Aqui no versículo 4, ele faz uma oração maravilhosa diante do Senhor. O versículo 4, ele clama ao Senhor diante dos seus opositores. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças e faze com que eles sejam despojo numa terra de cativeiro. Não cubra as suas iniquidades e não risque de diante de ti os seus pecados, pois que se provocaram a ira na presença dos edificadores. Apesar dele fazer aqui uma oração precatória, que nos nossos dias, no tempo da graça, não fazemos esta oração, pelo contrário, oramos pelos nossos perseguidores, né? Mas acontece que eles estavam afrontando o Deus vivo, estavam afrontando a ira de Deus, e eles fizeram esta oração precatória para que eles pudessem saber que eles não podiam afrontar o exército do Deus vivo e que eles não podiam afrontar o Deus da glória diante dos edificadores que estavam ali para edificar os muros de Jerusalém. No versículo 8, o que fizeram? Eles prosseguiram com as suas estratégias e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Você veja bem que quando ele ora, eles mudam de estratégia. Lembrando daquela passagem do Senhor Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás, quando Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede de Deus, falou para Satanás, está escrito. E quando Satanás percebeu que o Senhor Jesus estava usando as escrituras sagradas, está escrito, ele saiu do momento da parte física e foi para a parte religiosa. Foi quando ele subiu no pináculo do templo e disse, está escrito, né? Citando o Salmo 91, e versículo 11, né? Que está escrito, aos teus anjos dará ordem, e eles te segurará nas tuas mãos. Então ele mudou de estratégia, saindo da parte física para a parte religiosa.
Assim também eles aqui também, saindo de uma estratégia, aplicando uma outra estratégia. Se não, vejamos que aqui no versículo 8, diz que eles coligaram-se todos, veja bem, para vierem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Veja bem, eles, quando vê que a obra do Senhor está prosseguindo, que já está indo avante, eles já tinham construído, chegaram até a metade do muro. E quando eles perceberam que os homens de Deus, Neemias, com todos os seus homens, chegaram à metade do muro, eles lançaram de outra estratégia. Coligaram-se e vieram para cercar Jerusalém, fazer confusão no meio do povo de Deus. Mas, amados, qual foi novamente a estratégia do homem de Deus? Oração. A oração é a chave do cristão. Oração. Se não, vejamos aqui no versículo 10, ou melhor dizendo, no versículo 9, está aqui. Nós, porém, oramos ao Senhor nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Esta é a arma do cristão. Esta é a espada do Espírito, porque diz as Escrituras, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes infernais da maldade nos lugares celestiais, né? Então, o que fez aqui o homem de Deus, o servo de Deus, o líder do Senhor, Neemias? Oração. Mas não somente oração. Mesmo com a oração, ele colocou em ação também. Porque eu costumo dizer, a oração sem a vigilância é construir casa sem alicerce, né? Mas ele, veja bem, ele orou, tá aqui no versículo 9, ele, primeiramente, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, veja bem, de dia e de noite. Isso é glorioso, meus irmãos, e nos chama a atenção para os dias de hoje, né? Porque muitas das vezes os irmãos oram, mas não vigia. Mas aqueles orou e colocou guarda de dia e de noite. Porque muitas das vezes, enquanto dormimos, o nosso inimigo, ele não dorme. Ele é um espírito tentador. Ele está para tentar. Diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas tem uma coisa, o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Mas, amados, não para por aqui. Eles percebem que no meio de Deus, dos homens de Deus, no meio da igreja, as brechas, há aqueles que muitas das vezes duvidam da palavra de Deus. Se não, vejamos aqui no versículo 10. No versículo 10. Você veja bem o que acontece no meio do povo. Então disse Judá, desfalecem as forças dos carregadores e há muitos escombros, não podemos edificar o muro. Isso, irmãos, é triste. Quando começa o desânimo, realmente no meio da igreja, no meio dos obreiros, no meio da igreja, começa o desânimo. E o inimigo se vale dessas brechas. O inimigo se vale dessas brechas, porque aí que ele vai olhar, eles não é de nada, estão desanimados. E, às vezes, o comodismo que as pessoas levam, e às vezes não vigia, não ora, ou fica mais olhando para os opositores e esquece de buscar o Senhor Jesus Cristo. Nos lembra quando Pedro estava lá
na grande tempestade, e vendo que o Senhor Jesus andava sobre o mar, e ele disse, vendo ao Senhor Jesus, ele disse, ficaram atemorizados por ver o Senhor, e cuidaram que era um fantasma. Mas do Senhor Jesus, não temos, sou eu. E quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele disse, se é tu, Senhor, manda que eu vou ter contigo. E o Senhor disse, vem, Pedro. E Pedro continuou andando sobre as águas. Mas acontece o seguinte, enquanto ele estava olhando no mestre, com os olhos fitos no mestre, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para a tempestade, olhou para as águas do Jordão, para a tempestade que estava acontecendo, ele afundou. Assim é nós, irmãos. Às vezes, no meio da luta, no meio da tempestade, não podemos olhar para a tempestade, mas olhar para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele que nos dá força. Não é hora de desânimo, não é hora de desfalecer, porque o inimigo aproveita dessas brechas, desses momentos de fraqueza, mas nós devemos ser fortes, né? Forte no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui prossegue, eles mudam de estratégia novamente, mas sucedeu que, vindo os judeus, que eram de todos os lugares e de onde morava, subiram contra nós. Eles atacam novamente. E no verso 11, os nossos inimigos disseram, nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles, e o matemos, e o façamos cessar a obra. O inimigo é terrível, irmãos. Ele usa dos seus adébitos, usa das suas estratégias para atemorizar o homem de Deus, a mulher de Deus. Mas tem uma coisa, se ele estiver firme na oração, firme na vigilância, vai vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diante dessas ameaças, ainda eles continuam ameaçando. No versículo 12 diz o seguinte, mas sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes disseram, de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Eram pessoas dentre os irmãos da Judéia e que habitava entre esses homens e trazia os mexerico, a boataria e fermentava a igreja para tornar-se desanimado da obra do Senhor. Mas, amados, o homem de Deus, que tem a mente de Deus e que ora ao Senhor e que busca de Deus a inspiração divina, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele busca o Senhor em oração. E, novamente, qual foi a estratégia aqui de Neemias, o líder do Senhor? Aqui no versículo 14, um ponto muito chave, irmãos, maravilhoso, e ele diz assim, olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas mulheres, né? Porque muitas das vezes, no meio da luta, no meio da tribulação, se esquece que há um soberano, que há um poderoso, o Senhor da glória, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor. E aqui ele diz, lembrai-vos do Senhor, e não temais, e pelejai pelos vossos filhos, pelas vossa casa
pelas vossas famílias, pelas vossas mulheres, lembrando que a família é primordial na igreja. A família é primordial na igreja. E aqui ele volta dizendo, colocando o povo em harmonia, encorajando o povo, para que eles não desanimassem. E ele vem aqui com uma palavra encorajadora, uma palavra de confiança, uma palavra de fé, encorajando para que eles continuassem no labor, na luta, porque a obra é de Deus, mas o trabalho é nosso. Meus queridos, já finalizando aqui, eu quero aqui concluir com o versículo 15, que diz o seguinte: quando os vossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro para cada um a sua obra. Então, veja bem, isso é glorioso, irmãos. E aqui nós aprendemos 3 lições aqui para nossos dias, né? Eu quero destacar aqui. Primeiro, oração, vigilância. Segundo, ação e oração. Em seguida, muita vigilância, mão à obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui agradecer a preciosa oportunidade, agradecendo o pastor Luiz Carlos pela preciosa oportunidade, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão, com graça, com amor, sempre lembrando do Senhor Jesus Cristo nos momentos mais difíceis, né? Esse versículo aqui, amado 14, é o que nos marca muito bem, e não podemos esquecer desse versículo aqui, versículo chave de ouro para nós. Olhei, levantei-me e disse-me aos nobres, aos magistrados e o resto do povo. Olha bem, não temais. Isso, irmãos, não temais. O medo não é para nós, né? Porque nós temos que temer ao Senhor. É diferente de ter medo. Temer ao Senhor quer dizer reverenciar o Senhor, honrar o Senhor e não ter medo, né? Então, lembrai-vos do Senhor, grande, temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas mulheres e vossa casa. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu volto a palavra aqui com o nosso amado, eu não sei se é o pastor Luiz Carlos, né? Ou o pastor Tim, que dará a finalidade em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor Tim. Liga o microfone, Pastor Tim. Paz de Jesus a todos os irmãos. Estão me ouvindo? Tá, né? Amém. Amém. Satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né? Revendo os irmãos, sentindo a falta de alguns, né, que não entraram dessa vez. Pastor Alfredo, amigo, como já disse, de longas datas, né? A satisfação é grande poder rever novamente você aí. Amém. Ouvir tua voz. Isso é muito maravilhoso. E os demais irmãos, né, que mais uma vez na tua presença nos encontramos, Senhor, agraciados por esse espaço maravilhoso. E tem concedido, Senhor Jesus, tem nos proporcionado essa aproximação através desse veículo, Senhor Jesus, de comunicação, trazendo bem perto, Senhor Jesus, a cada um
para que pudéssemos, Senhor Jesus, compartilhar da graça, falar da tua bondade e poder render a ti os louvores, Senhor Jesus, da qual tu tem abençoado de uma forma grandemente, Senhor. Senhor Jesus, e nós esperamos que a graça possa estar com cada um dos irmãos, aí nos seus lugares, nos seus afazeres, e alegres por saber, Senhor, que tu tem operado na vida de cada um, dando assim, Senhor Jesus, prova da tua fidelidade para conosco. Abençoa, Senhor Jesus, os irmãos da distância, principalmente o irmão Danilo, também, Senhor Jesus, a irmã Ruth, ali na Argentina, e os demais aí nas suas localidades que têm prestigiado, que têm também, Senhor Jesus, participado desse momento glorioso. Abençoa, Senhor, de uma forma gloriosa, não é por bondade nossa, nem por mérito, mas pela tua misericórdia nós pedimos as bênçãos. Em teu nome, Jesus. Amém. Damos as bênçãos finais, para que possamos chegar, né, então, no cumprimento desse trabalho glorioso aí, e que as orações continuem. Só reforçando aqui, irmãos, a oração em favor dos que foram pedidos, né? A irmã aí pediu, a irmã Pati pedindo oração, e a favor dessa pessoa, e também a favor do jovem Ezequiel, filho do diácono, irmão lá da cidade de Três Lagoas, que se encontra hospitalizado e carente das orações dos irmãos. Para que o Senhor possa abençoar aquele jovem e poder restituir a ele a saúde, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos às bênçãos finais, em nome de Jesus. Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe. O Senhor faça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de uma forma toda especial, já ávidos, né, irmãos, pela próxima oportunidade, se o Senhor assim nos conceder, para que nós possamos estar aqui novamente nesse momento glorioso. Também atrasei um pouco hoje, devido a um compromisso, mas cá estamos aqui, né, participando, ouvindo, ainda deu tempo de ouvir o pastor na mensagem final, os louvores que os irmãos entoaram, e isso é muito maravilhoso. Que Deus possa abençoar a cada um. Saudação, um abração a todos, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Oi, Jana. Deus abençoe, pastor Tim, pastor Alfredo, pastor Amém. Luiz, Rodolfo, Marcelo, Janaína, Dete, Otávio, Patrícia, Elizabeth, Durvalino. Ó, já memorizei o nome de todos vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Ô, Jana, vem aqui. Você tá sumida, Jana. Tá sumida, hein?